Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura do próximo capítulo do livro Agora que Sou Mãe. Os desafios e os aprendizados da maternidade. Escrito por Flávia Kalina. Nasce um bebê, nasce uma mãe. Como eu tive um parto normal, recebi alta 1 dia e meio depois que a Vitória nasceu. Assim que a médica me dispensou, uma enfermeira trouxe diversos papéis orientando sobre as burocracias que estavam por vir, como registrar a criança. E por mais que o Ricardo tenha sido encarregado de correr atrás de tudo isso, o dia foi muito mais complexo do que eu imaginei que seria. Eu sabia que teríamos de enfrentar burocracias civis, mas não me lembro de ter visto informações detalhadas sobre isso em nenhum lugar. E olha que não foi por falta de pesquisa. Quando a equipe médica finalmente me liberou para ir embora com a minha filha, fui tomada por um misto de emoções, que até hoje não dou conta de explicar. Comecei a lembrar tudo o que tinha acontecido no trabalho de parto e percebi que só tinha motivos para agradecer. Tudo ocorreu da maneira como eu havia planejado. Apesar de eu sempre ter tido muito contato e uma conexão muito forte com crianças na minha vida profissional, dali em diante tudo seria diferente. A sensação de vazio que me tomava sempre que eu, como babá ou professora, devolvia as crianças aos pais no final do dia, agora não me atingiria mais. Eu tinha um bebê para chamar de meu. A minha filha, que eu concebi, estava sentada agora no carro, a caminho da minha, ou melhor, da nossa casa. Lágrimas e mais lágrimas de alegria escorriam do meu rosto com o fluxo de uma cachoeira. A emoção de ter entrado naquele hospital com o bebê no ventre e ter saído dele com a bebê no colo era indescritível. Foi naquele momento que eu senti que, além de ter nascido um bebê, também tinha nascido uma mãe. Como eu já confessei para vocês, tive muitos receios durante a gestação. Mas no minuto em que entrei em casa, todos aqueles medos foram embora. Viraram passado, lembrança. Porque eu sabia que, a partir daquele momento, dominando ou não todas as atribuições de uma mãe, eu daria o meu melhor para cumpri-las. Se Deus havia confiado a minha bênção de ser mãe da Vitória, quem era eu para temer? E além de eu estar mais confiante, tudo estava mais bonito. Era um dia frio de outono, porém ensolarado. Os raios de luz entravam na nossa janela e deixavam as cores mais intensas, as texturas mais interessantes, o ambiente mais carregado de paz. Alguns amigos que sabiam quanto havíamos esperado pelo nascimento do bebê foram nos visitar assim que chegamos do hospital. O que para algumas mães pode parecer invasivo, para mim era uma celebração. Eu queria mesmo que todos viessem nos visitar, que todos pegassem ela no colo, que todos percebessem o quanto que ela era especial. E mesmo estando muito feliz com as visitas, não pude ser a anfitriã ideal, porque eu nem sequer conseguia conversar de tanto que eu chorava de ver a Vitória, minha filha, toda perfeita, dos dedos dos pés aos fios do cabelo, passando de mão em mão, começando a conhecer o mundo, a fazer novos contatos, uma alegria inexplicável me inundava, integrando o bebê à casa. Para integrar ao lar, sua mais nova habitante, andei com a Vitória pela casa inteira, apresentando os cômodos. Aqui é sua casa, minha filha, é onde vive a nossa família e onde você vai ter suas primeiras experiências com o mundo. Este é o quarto que eu e o papai preparamos para você. Escolhemos com tanto carinho essa árvore de coruja, esses móveis, essas cores. Seu papai ficou todo atrapalhado, porque ele não tinha muitas habilidades com construção, já que ele é um homem de tecnologia, mas se esforçou ao máximo para reformar o cômodo que hoje chamamos de seu quarto. Eu contava cada detalhe da casa para ela, e a cada palavra que saía da minha boca eu chorava. Afinal, aquele momento condensava todas as emoções que eu tinha sentido nos últimos 9 meses, e fazia valer a pena o empenho meu e do Ricardo para adaptar a casa para o nosso bebê. Como eu já falei anteriormente aqui no livro, quando estamos grávidas, algumas de nós passam por um processo chamado nesting, uma expressão muito comum nos Estados Unidos que designa a preparação do ninho para receber o filho. Eu passei pelo nesting e posso dizer que foi uma das sensações mais gostosas da gravidez, porque foi uma forma de criar uma conexão com a Vitória antes mesmo dela chegar. Ao lavar as roupas dela, pintar o quarto, fazer uma faxina na casa, adaptar a decoração dos ambientes, eu ficava imaginando como seria nossa interação e como ela aproveitaria tudo aquilo que estávamos preparando especialmente para ela.
E embora a gente sinta uma vontade imensa de se envolver em toda e qualquer atividade, devemos sempre prestar atenção aos perigos que elas podem trazer. Portanto, subir escada, arrastar móvel pesado, pintar parede, as tintas costumam ter uma forte composição química. São atividades que devemos deixar por conta dos parceiros, familiares, amigos que estejam dispostos a ajudar. Na condição de gestante, só devemos nos envolver em afazeres simples, que não vão interferir na nossa saúde nem na do nosso bebê. O quarto montessoriano, o que é e como montá-lo. Quando eu comecei a montar o quarto da Vitória, o meu intuito era construir um lugar de paz, onde ela pudesse dormir e acordar tranquila, sem muita distração, brinquedo, muita cor ou desenho. Isso porque eu acredito que o quarto, antes de estimular ou agitar o bebê, tem que ser uma grande função de servir como um recanto de descanso. O principal pensamento que temos que ter em mente no momento de comprar móveis e a decoração para o quarto do bebê é que ele não enxerga o mundo da maneira como nós adultos enxergamos. Na parede do quarto da Vitória, por exemplo, havia um adesivo bem grande representando uma árvore com corujinhas. Na época, colocamos, aquilo soou perfeito. Hoje já parece uma distração. Quando reformamos o quarto para que ele pudesse ser o cantinho da Vitória com Henrique, fizemos diferente. Priorizamos a cor cinza e criamos um espaço aconchegante, sempre tendo em mente que aquele seria um lugar de descanso para os dois. Por isso, para evitar esses pequenos deslizes na hora de montar o quarto do bebê, uma boa dica é deitar no chão, para ter uma perspectiva e um campo de visão parecido com o deles. Quando estamos de pé, pensamos em soluções que funcionam muito mais para nós do que para as crianças. E não que isso seja um pecado, é algo natural, afinal, nós também vamos acabar aproveitando aquele espaço. Mas é fundamental sempre lembrar que, antes de qualquer coisa, o quarto tem de atender às necessidades do bebê, que basicamente podem ser divididas em 4 categorias: dormir, mamar, trocar de roupa e de fralda, e praticar atividades simples. Pensar nessas necessidades me ajudou muito na hora de montar um quarto harmonioso, prático e útil. Além disso, optei por criar para minha filha um quarto que seguisse a metodologia montessoriana, baseada nos ensinamentos da pedagoga italiana Maria Montessori. Para quem não a conhece, ela desenvolveu um método de educação baseado no equilíbrio natural entre liberdade e disciplina, para o desenvolvimento físico e mental das crianças. Este método é bastante compatível com a minha personalidade, com o que eu busco na vida e com a maneira como pretendo educar meus filhos. Em linhas gerais, um quarto montessoriano tem como conceito central a beleza, que é algo subjetivo. Para mim, organização é beleza, ainda mais se associada à liberdade, como no caso do quarto montessoriano. Além de procurar criar um espaço sem bagunça ou excesso de brinquedo e atividade para evitar a hiperestimulação, me preocupei também em oferecer independência à minha filha. Por isso, todos os objetos estão no nível que ela alcança, para que ela possa pegá-los, explorá-los quando tiver vontade. E ela dorme numa cama bem baixinha, assim como o irmão, com o colchão praticamente no nível do chão. Isso porque berços, chiqueiros e cadeirões com cinto de segurança, por exemplo, impedem a criança de se movimentar a hora que ela quiser, e ela apenas pode fazê-lo quando o adulto ajudar. Conforto, no meu ponto de vista, também está associado à beleza. Por isso, procurei fazer do quarto da Vitória um ambiente no qual ela se sentisse aconchegada. E apliquei o mesmo conceito quando reformamos o quarto para receber o Henrique. Um bom artifício para criar essa sensação é investir em objetos macios, como almofada, cobertor, bichinho de pelúcia, em texturas quentes e suaves com algodão, feltro e lã. Para que ela pudesse ir se acostumando com as fases do dia, manhã, tarde e noite, fiz questão também do quarto dela fosse arejado, naturalmente iluminado, com uma cortina que escurecesse um pouco o ambiente caso ela tivesse que tirar uma soneca durante o dia. Outro valor inegociável, não somente num quarto montessoriano, mas em qualquer espaço que venha a ser explorado por nossos filhos, é a segurança. É essencial pensar que tudo que está no alcance do bebê é seguro para ele. Portanto, devemos nos certificar de que os armários estejam bem presos à parede, porque ao longo do desenvolvimento da criança, ela certamente se apoiará nos móveis para ficar de pé. Também é essencial nos atentar a prateleiras de atividade. Além de estar bem fixa, é recomendável que ela seja rente ao chão, para que não haja nenhum espaço entre o bebê
nenhum espaço em que o bebê coloque acidentalmente o braço e fique preso. Não podemos esquecer de usar protetor nas tomadas para impedir que os nossos filhos coloquem os dedos nos buraquinhos e tomem choque. E é importante também lembrar de colocar coisas pequenas, como bibelôs e miniaturas de coleção, em alturas alcançáveis somente aos adultos. Além de evitar que o bebê engula e se engasgue com alguma peça, estaremos protegendo os nossos objetos de decoração. Na frente do espelho. Como você já conviveu com bebês? Se você já conviveu com bebês, certamente reparou como é bonita a relação deles com o espelho. Eles geralmente ficam fascinados com a própria imagem refletida, e isso é completamente saudável. Significa que o neném está descobrindo o mundo à sua volta e tomando consciência sobre si mesmo. Por isso, eu recomendo que você, ao preparar a sua casa para abrigar o seu bebê, coloque um espelho grande no quarto dele ou na sala. Você vai ver como ele se mexe e se observa e se comunica quando colocado na frente do espelho. Este espelho precisa ser muito bem fixo para que não aconteçam acidentes. Apesar dessas dicas práticas serem imprescindíveis, o mais importante de tudo é entender que não são somente o quarto, mas a casa toda passará a ser o território de um novo ser. O espaço no qual ele vai criar primeiras experiências, memórias e vivências. O ambiente em que ele vai aprender a andar, cair, levantar, falar, se relacionar com outras pessoas e objetos. O lugar que, acima de tudo, sempre representará para ele um abrigo. Portanto, é essencial que a criança se sinta protegida e à vontade em toda a extensão da casa, que ela possa explorar cada centímetro do lar ao seu modo. Que ela tenha a liberdade de se mover por todo aquele espaço quando quiser e de ficar quietinha num canto se assim preferir. Enfim, que ela se sinta parte integrante não só da casa, mas sobretudo da família. Costumo dizer que todas as coisas às quais a gente dedica esforço na vida trazem resultado. Quando você se empenha no estudo, você tira boa nota. Quando você se compromete no projeto de trabalho, colhe reconhecimento. Com a família não é diferente. Se nós preparamos a casa com carinho e atendendo às necessidades básicas do desenvolvimento do bebê, possivelmente teremos filhos que responderão aos estímulos, aprenderão sobre organização, colaborarão com a paz pela qual tanto prezamos no ambiente familiar. O sono do recém-nascido. Embora você tenha arrumado o quarto do bebê com todo o carinho, é bastante provável que nos primeiros meses de vida dele, você não se sinta confortável em deixá-lo dormindo lá, distante de você. É comum encontrar quem recrimina essa prática. As crianças devem dormir longe dos pais o mais cedo possível, dizem. Mas se você é uma adepta de dormir junto com o seu bebê, não se desespere. Não há nenhum problema nisso, muito pelo contrário. Eu mesma fiz questão de que a Vitória dormisse no meu quarto até os 5 meses de vida. Como o meu sono é muito pesado e eu sempre tive medo de eventualmente sufocá-la durante a noite, optei por colocar um Moisés ao lado da minha cama. Não só pela tranquilidade de não ter de me deslocar para amamentá-la no meio da noite, mas principalmente pelos benefícios que a proximidade entre mãe e filho nos primeiros meses de vida traz ao desenvolvimento e à saúde da criança. É comprovado cientificamente que quando o recém-nascido está fisicamente perto da mãe, o ritmo das respirações e do batimento cardíaco ficam sincronizados entre os dois. Outras evidências científicas apontam que o toque da mãe e do pai no bebê ajuda a regular a temperatura do corpo dele. E que, caso ele acorde no meio da noite, a mãe, ao acalmá-lo, está ajudando a criar ciclos para regular naturalmente o seu sono. Sem dúvida, há um vínculo muito forte entre nós e os bebês. O apoio da família e a relação com o bebê e o pai. Existe um provérbio que diz It takes a village to raise a child, ou seja, é necessária uma comunidade para criar uma criança. E justamente por acreditar nisso, fiquei bastante contente e aliviada quando soube que minha mãe e meu padrasto estariam aqui para me ajudar com os primeiros dias do bebê. Afinal, por mais gostoso que seja cuidar do próprio filho, não se trata de uma tarefa simples. Independentemente de quem esteja presente, mãe, pai, irmãos, vizinhos ou amigos, essa rede de apoio é essencial para que fiquemos seguras, tranquilas e focadas no que mais importa no momento, a nossa saúde e a saúde do bebê. Eu sei que nem todas as mamães têm uma pessoa que se dedique a elas 24 horas por dia nesse período, mas é de extrema valia se alguém puder ajudar com elas por pelo menos
ficar com elas por pelo menos algumas horas diárias. Mais uma vez, tenho que reconhecer que sou uma pessoa abençoada. Graças ao apoio da minha mãe e do meu padrasto, do nascimento da Vitória até o dia em que ela completou 1 mês de vida, não precisei, em momento algum, me preocupar em limpar a casa, lavar louça, cozinhar ou cuidar de roupas. Minha única função naquele momento era me dedicar à minha filha, já que tinha decidido dar uma pausa na minha atividade de gravar, editar e postar vídeo no meu canal do YouTube. Durante o mês inteiro, minha maior preocupação foi conhecê-la, saber quem era aquele bebê que eu tinha carregado no ventre por 9 meses e que agora estava ali do meu lado esperando pelos meus cuidados. Os cuidados com o neném. Às vezes, diante de todas as dúvidas que a maternidade nos traz, chegamos a nos questionar se dar muito colo aos bebês não é uma forma de mimá-los, ou se não seria melhor deixá-los no berço enquanto choram, para que aprendam a controlar as próprias emoções. Só que, se pararmos para racionalizar, logo vamos perceber que, mais do que importante, o nosso colo é necessário para a criança. Vamos imaginar que tenhamos caído de paraquedas sozinhos em outro planeta. Como nos sentiríamos se estivéssemos chorando, buscando ajuda sem entender nada, nenhum dos mecanismos deste novo planeta? Certamente precisaríamos de alguém que nos confortasse, guiasse, alimentasse, mostrasse os caminhos nesse território desconhecido. E é assim com o bebê. Ele é um ser puro, simples, pouco experiente e frágil, que depende integralmente de nós, do nosso amor e da nossa atenção. Afinal, somos mães. E zelar pelas nossas crias nunca é ruim. Muito pelo contrário, cuidar dos nossos filhos é muni-los da melhor forma para que um dia eles tenham plena independência e condições de enfrentar o mundo de peito aberto. Cuidar de um recém-nascido, porém, vai muito além de dar o colo e o carinho. Como eu já havia sido educadora das turmas de bebês de 0 a 1 ano, muitas das coisas que deixam as mães de primeira viagem de cabelo em pé, como trocar fralda, não me assustavam tanto. Costumo dizer que trocar fralda é como andar de bicicleta. Depois de 3 ou 4 vezes, a gente já vira craque. Mas é sempre bom alertar para a importância de colocar um paninho embaixo da criança enquanto ela está sendo trocada. Recém-nascidos têm sistemas digestório e excretório tão rápidos que chega a ser impressionante a frequência com que eles fazem xixi e cocô. Portanto, é bom se precaver e checar a fralda constantemente. Outra dica importante é limpar o neném, especialmente as meninas, de frente para trás, para evitar que algum resquício de fezes entre em contato com a genitália da criança. As emoções do primeiro banho. O primeiro banho é sempre um momento histórico na vida de uma mãe. Apesar das dúvidas clássicas, será que vou machucar? Se ele escorregar? Ele é tão frágil, é um ritual muito gostoso. Eu contei com a ajuda da minha mãe, o que tornou o episódio ainda mais peculiar por conta das diferenças culturais. Aqui nos Estados Unidos, a orientação médica é não molhar o umbigo do neném, até que o nozinho do cordão umbilical caia. Portanto, não é recomendável dar banho de imersão. Em vez disso, as mães molham uma toalha com sabão e dão meio que um banho de gato nos seus pequenos. Eu estava decidida a seguir as instruções do médico, mas encontrei resistência da minha mãe, que queria a todo custo colocar a Vitória na banheira, alegando que havia feito isso com todos os filhos. Então optei pelo meio termo. Coloquei um pouco de água na banheira, uma quantidade que permitisse que molhar a Vitória até as pernas, apenas as perninhas, e enquanto eu a mantinha de pé, minha mãe passava o pano molhado na cabeça, nos ombros, no peito e nas costas dela. Foi tudo muito tranquilo, porque apesar do pequeno desentendimento, eu estava me sentindo muito segura. Só depois, quando fui ver as fotos que tiramos do primeiro banho, é que percebi que eu estava horrível. Cabelo completamente bagunçado, a roupa mais feia que eu tinha no armário. Por aí, dá para ter uma ideia de como as nossas prioridades mudam quando viramos mães. Logo eu, que passava anos gravando tutoriais de maquiagem e dando dicas de beleza, não estava dando a mínima para minha aparência naquele momento. Tudo que me importava era que eu estava curtindo a minha filha. Adaptações à rotina familiar. Alguns dias depois do nascimento da Vitória, eu tentei entrar numa rotina. Se é que é possível existir rotina com um bebê recém-nascido em casa. A minha intenção era manter a ordem e a consistência das coisas para ela. Quanto à amamentação, eu seguia o ritmo dela. E assim que ela terminava de mamar, era a minha vez de me alimentar com alguma sopa, salada ou fruta que minha mãe preparava para mim. Quando era a hora dela tirar uma soneca da tarde, eu a colocava num lugar mais escuro, mas não completamente privado de luz, para ela entender que ainda não era de noite. Assim que ela acordava, eu a levava para a sala, para ela ver as pessoas e o dia lá fora. Essas foram algumas das práticas que eu adotei para criar nela percepção de tempo e de horários.
Aqui nos Estados Unidos, recebemos a recomendação médica, de não sair com o bebê de casa nos primeiros 2 meses de vida dele, que é justamente o período necessário para que ele tome as primeiras vacinas e crie uma certa imunidade. Eu cheguei a sair nesse meio termo, principalmente porque minha família estava aqui, mas foram poucas vezes. Fiz muita questão de que esse primeiro mês da Vitória fosse de pura conexão entre nós. Eu queria conhecer os gostos e o ritmo dela. E justamente por isso foi essencial ter ficado em casa prestando atenção no que ela demandava. Essa minha postura de deixar o lado materno falar muito mais alto do que qualquer outra faceta do meu comportamento permaneceu até pouco tempo atrás. Acho que isso tem muito a ver com o fato de eu e o Ricardo termos demorado para conseguir engravidar. Foram 7 anos de espera, porém, mais do que isso, foi quase uma década de passeios, viagens, jantares em restaurantes e tempo de sobra para nos divertir com amigos. Aproveitamos tanto nossa vida de casal sem filhos que depois que a Vitória nasceu, não sentimos tanta necessidade de ter momentos exclusivos nossos. Só depois, quando ela ficou um pouco maior, é que eu percebi que comecei a precisar de um tempo para mim, para me cuidar, para cultivar meus hobbies ou simplesmente ficar em silêncio no meu canto. Em suma, eu precisava me enxergar como a Flávia Kalina mulher, e não somente como a mãe da Vitória. Esse período foi importante para que eu pudesse ter um tempo para mim mesma, já que em seguida precisei me conectar com o universo materno mais uma vez, quando no ano passado me tornei mãe de mais um bebê, o Henrique. Mas voltando na época da nossa primeira filha, se os cuidados individuais com nós mesmos forem, de certa forma, colocados em segundo plano logo que ela nasceu, no que diz respeito à vida em casal, não foi diferente. Estávamos cansados, cada qual com suas atribuições de pais, e acabamos deixando a nossa porção namorados um pouco de lado. Não quer dizer que não fizemos mais carinho um no outro ou que não ficamos mais juntos. Fazíamos tudo o que um casal saudável faz, mas sobre um ângulo diferente, mais pautado pela cumplicidade, pelo companheirismo, do que por uma atração física ou sexual. O bom é que essa mudança na nossa relação foi fruto de um desejo comum. Nós dois entramos num acordo de que seria a melhor maneira de tocarmos a nossa família nos primeiros meses de vida da Vitória. Para evitar que essa mudança de ângulo eventualmente venha a se tornar distanciamento, eu e Ricardo procuramos aproveitar bastante quando temos familiares por aqui, que podem ficar com nossos filhos quando saímos só nós dois. E nas ocasiões em que estamos no Brasil, cercados de gente querida e de confiança. Uma dica que eu gostaria de compartilhar é a prática do exercício de amor. Em um dos aniversários do Ricardo, passamos a noite em um hotel e durante o jantar sugeri que falássemos quais características mais admirávamos um no outro, com a ressalva de que não poderia haver nenhum mas nas nossas respostas. Por exemplo, eu amo a sua determinação, mas às vezes você parece obstinado com algumas coisas. Teríamos de nos basear no mais puro e simples amor. Por mais que nem sempre seja simples falar sobre sentimentos, eu adoro esse tipo de exercício. É necessário para o casal se conhecer cada vez melhor, independentemente de há quanto tempo estão juntos e para continuar caminhando na mesma direção rumo aos mesmos objetivos. É muito fácil, especialmente no mundo imerso em relações digitais, nos distanciarmos dos nossos parceiros. Para evitar isso, é preciso uma boa dose de esforço, sobretudo porque costumamos negligenciar nossa relação em determinados momentos da vida. E é só com um esforço consciente que conseguimos nos reconectar, o que é de extrema importância, porque ao constituir um casal forte e unido, estaremos mostrando aos nossos filhos o que é uma relação saudável e harmoniosa. E a vida social, como fica? Talvez seja essa pergunta que mais intriga os casais que ainda não se decidirem se querem ser pais ou não. Ter um filho é um ato de doação, por isso é inevitável. A partir do momento que se tem um bebê, é preciso abrir mão de algumas coisas na vida. Eu sempre fui o que aqui nos Estados Unidos a gente chama de people's person, ou seja, alguém orientado pelo convívio social, que é amigável, comunicativo, receptivo a manter contato com o próximo. Sempre fui de ir à festa, sair para dançar, conversar bastante, de estar com pessoas. Como eu já falei, venho de uma família muito grande e cresci convivendo com muitas pessoas ao mesmo tempo. O simples fato de ter vindo morar nos Estados Unidos já exigiu de mim bastante resiliência, porque aqui não temos muito contato próximo com muita gente, E ter ficado grávida da Vitória acentuou ainda mais em mim essa mudança de postura social.
É triste constatar, mas a verdade é que as interações sociais intensas, às quais eu estava tão acostumada, já não me faziam falta. Na época, eu chegava a cobrar de mim mesma mais presença na vida das pessoas que eu gostava, mas eu simplesmente não tinha vontade de ser mais participante. No fundo, tudo que eu precisava era de que as pessoas que me amassem entendessem o meu afastamento naquela fase, que se estendeu até um ano depois do nascimento da Vitória, por sinal. Nos primeiros meses de vida da minha filha, fiquei muito concentrada em oferecer todos os cuidados que ela precisava, e isso funcionou muito bem para a nossa realidade. Como não temos familiares aqui, ou eu me abstinha um pouco da minha vida social para ficar com ela, ou eu contrataria babás. E optei pela primeira alternativa, pelo menos no primeiro ano de vida dela. Diferentemente de mim, há mulheres que precisam de espaço, de tempo sozinhas logo após o nascimento dos filhos. E como em quase todos os aspectos da maternidade, não existe certo ou errado, apenas existem maneiras diversas de lidar com situações. O certo, na verdade, é ouvirmos nosso corpo, coração e mente, entender do que eles precisam, cuidar primeiro de nós mesmos para que então possamos ser boas mães para os nossos filhos, respeitar-nos fazendo o que nos faz bem. Para mim, o que fazia bem era curtir a Vitória, acompanhá-la, vê-la crescer. Assim como tem mulheres que precisam sair ocasionalmente ou tirar um tempo para cuidar de si mesmas. São apenas escolhas e necessidades diferentes. Depois de 2 anos e meio, eu finalmente me senti confortável para sair e me divertir. Quando necessário, comecei a contar com a ajuda de uma babá, com a qual já estabeleci uma relação de confiança e ia viver a minha vida social, ir a festas, casamentos, jantares, sem sentir culpa. Aliás, a culpa é um sentimento com o qual eu lido muito bem. Sempre penso que só podemos nos sentir culpadas se estivermos agindo propositadamente. Como raramente fazemos as coisas de propósito, geralmente fazemos o que o nosso instinto diz que é melhor a fazer naquele momento, não há por que sentir culpa. Também sei que estou mais tranquila porque agora a Vitória é muito mais verbal. Ela sabe comunicar o que quer para a babá e conta para mim tudo o que aconteceu quando eu não estava presente. Portanto, se a sua dúvida é saber como vai ser a sua vida social, tenha em mente que é praticamente inevitável. Ela vai ficar em segundo plano depois que você tiver filhos. Afinal, ter filho é se transformar numa mãe. Para mim, ser mãe é estar pronta para se entregar de corpo e alma àquele serzinho que você acabou de gerar, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, 2 primeiros anos de vida da criança, que é quando ela ainda é muito indefesa e precisa de um porto seguro. Nossos filhos, e talvez isso valha para a vida toda, vão precisar de nós mais do que imaginamos e mais do que achamos que podemos aguentar. Mas o segredo é não desesperar, jamais. Tudo fica mais simples quando você se prepara e entende que é difícil, mas que se trata de uma realidade compartilhada por todas as mulheres que se tornam mães. Não é porque seu filho é muito manhoso, muito genioso ou muito difícil. São fases da vida de uma criança. E a nós cabe dar-lhes o suporte necessário. Quanto mais consistentes formos nas palavras e atos com a criança, mais elas confiarão em nós, e mais tranquila e independente ela será ao longo do tempo. Tudo nessa vida tem um preço, e nos privar de certa liberdade, de alguns momentos de lazer, é o pequeno preço que pagamos pela maternidade, já sabendo que no final o saldo é positivo. Isso porque ter uma criança confiante em si, que entende o que é o amor incondicional e que sabe que poderá contar com os pais pelo resto da vida, é uma recompensa enorme, gigantesca, inestimável. Obrigada por acompanhar a leitura deste capítulo do livro Agora que Sou Mãe, Os Desafios e Aprendizados da Maternidade, escrito por Flávia Kalina.